Boa noite, pessoal. Como vocês estão? Chegou nossa segunda-feira para nossa terceira aula ao vivo de nutrição e alimentação animal. Encaminhando agora para metade dessa disciplina, né, pessoal? Encaminhando o finalzinho dela. Boa noite, professora Bruna. Boa noite, professor Pablo. Boa noite, alunos. Tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo ótimo. Segundou com aula ao vivo, né, professora? Isso, mais uma terceira aula. Já Aham. vencemos aí metade da disciplina. Já. Pessoal, hoje os recados são bem simples e bem rapidinhos. É só para atentar-se às datas de entrega das atividades, porque agora estamos se encaminhando ao final, então temos as datas limite para entregar essas atividades. Atendem-se aos prazos, debaixo da atividade tem o prazo limite, não deixem para a última hora. Outra coisa também, vejam se vocês estão recebendo meus comunicados, que semanalmente eu mando comunicados lembrando de datas e algumas coisas que possam vir a acontecer no decorrer da carreira dos estudos de vocês, tá bom? Professora, pode subir os slides. Pronto, já conseguem ver a tela? Tudo certinho. Boa aula, pessoal. Qualquer coisa me chama que eu volto, professora. Obrigada, professor. Então, boa noite, alunos, novamente. Vamos dar início à nossa terceira aula aqui de nutrição animal. E nessa aula nós vamos falar sobre o balanceamento de dietas e o uso também de alimentos funcionais na dieta de animais. Como metas de aprendizagem para hoje, eu determinei aqui que eu espero que vocês consigam entender o conceito de dieta balanceada e a sua importância para a saúde e o desempenho dos animais, compreender exigências nutricionais específicas de diferentes espécies e fases de vida, analisar a relação entre nutrição e bem-estar animal, considerando aspectos físicos, comportamentais e emocionais, comparar estratégias de alimentação para animais de produção e de companhia, respeitando sempre as suas necessidades e contextos. E, por último, explorar o uso de alimentos funcionais na promoção da saúde, na prevenção de doenças e na melhoria do comportamento animal. Como sempre, a gente inicia a aula aqui trazendo algumas reflexões para pensar melhor sobre esse assunto antes de entrar no tema. E a primeira reflexão que eu trouxe é: como equilibrar eficiência produtiva, viabilidade econômica e bem-estar animal ao formular as dietas. Essa questão é uma questão um pouco polêmica, porque quando a gente pensa aqui em animal, no sentido de produção animal, que é, a gente sabe que a grande maioria dos indivíduos animais que nós temos no globo terrestre são animais com esse intuito, com esse objetivo de produção. Produção de carne, de leite, de ovos, de couro. E a gente também sabe que a dieta do animal, o alimento que esse animal tem acesso, representa cerca de 70% do custo de produção. Ou seja, quando a gente pensa em produção animal, a gente precisa equilibrar a eficiência produtiva, então eu tenho que fornecer uma dieta boa o suficiente para que atenda às necessidades daquela espécie animal que eu estou produzindo. Eu também tenho que pensar na viabilidade econômica, já que o intuito de qualquer atividade de produção animal é o resultado final, é o retorno financeiro, a gente espera uma lucratividade com essa atividade, e ao mesmo tempo a gente já tem que aliar tudo isso ao bem-estar animal, que é o grande conhecimento aqui que a gente tenta, né, fazer essa ponte entre produção, entre criação animal e o bem-estar, que é o curso de vocês de tecnologia em bem-estar. Então, será que é possível a gente equilibrar tudo isso? A gente gastar pouco com uma dieta para ter um retorno financeiro maior, ao mesmo tempo a gente ter uma eficiência produtiva grande, que é o que vai trazer esse retorno financeiro, e além disso, atender ali as necessidades básicas de conforto para este animal, para que ele se encontre em um estado de bem-estar. E você acha que a ração comercial sempre é melhor? Será que quando a gente pensa aqui, tanto em produção animal, mas também quando a gente pensa agora mais um pouquinho em pets, por exemplo, né, o cão, o gato, os animais que a gente tem na nossa casa, será que
o uso da ração comercial, aquela que a gente vai no pet shop, na agropecuária, e a gente compra e vem ali embalada, já toda formulada por um especialista, será que ela sempre vai ser melhor do que uma opção mais caseira de dieta para esse animal? Hoje em dia a gente sabe que está até na moda, né, essa questão de fornecer uma nutrição mais natural para o animal, que a gente consiga fazer na nossa própria casa. A gente vai lá no mercado, compra carne, legumes, frutas e fornece ali tudo para o animal de forma muito mais natural. Então, a gente tem essa opção, mas a gente também precisa ter um pouco de cuidado. Nem sempre a opção da dieta natural vai ser a melhor opção. A gente tem que ter alguns cuidados que a gente vai ver aqui durante a aula de hoje. E até que ponto o uso de alimentos funcionais é uma inovação acessível ou um privilégio para poucos setores? A gente também fala hoje sobre alimentos funcionais, que são alimentos que, além de nutrição, além de fornecer ali nutrientes, que são proteína, carboidrato, lipídios, vitaminas, minerais, todos aqueles nutrientes que a gente já vimos nas duas primeiras aulas, os alimentos funcionais ainda possuem alguma outra função de melhoria, seja ali do sistema digestivo do animal, algo de melhoria da saúde, no caso aí de pets, quando a gente pensa em brilho do pelo, né, um animal assim aparentemente mais saudável. Então, esse é o objetivo, né, do uso de alimentos funcionais. Mas nem sempre também o alimento funcional ele é financeiramente viável. Então, é uma inovação bastante interessante, é algo que tem se tornado uma grande tendência em alimentação animal, não só para pets, mas animais de produção também. Entretanto, dependendo de qual é o alimento funcional, do que a gente está pensando em implementar nessa dieta, pode ser acessível financeiramente ou não, né? Pode ser ali, às vezes, um alimento funcional que só é mais viável para um pet cujo o dono, o tutor, tem essa vontade de investir financeiramente um valor maior na dieta do animal, porque ele preza pelo bem-estar do pet dele. Tá? E daí, nesses casos, acaba que a gente não utiliza esses alimentos funcionais na dieta de animais de produção, mas existem aí também uma grande quantidade de alimentos funcionais que a gente consegue utilizar na dieta de animal de produção, que são financeiramente viáveis, que a gente consegue ter ali uma maior produção, que vai pagar, né, esse custo da inclusão do alimento funcional. E mais uma perguntinha. Será que é possível conciliar, então, a ciência com a ética e a realidade prática na formulação de dietas mais completas e humanitárias para diferentes espécies? Então, aqui, mais uma vez, a gente tem que unir vários aspectos, né? Vários pilares para pensar na nutrição ideal para dependente ali, dependendo da minha espécie. Né? Então, eu preciso trabalhar com a ciência, eu preciso saber o que é que funciona, qual que é a necessidade do meu animal. Eu também preciso trabalhar com ética. Então, quando eu penso na questão de bem-estar, de atender o conforto do animal, a gente precisa ter essa ética de fornecer aquilo que também é bom para o animal e não só que é vantajoso para mim. E também pensar na realidade prática na formulação da dieta, porque, infelizmente, quando a gente pensa em produção animal, a gente sempre tem ali uma ideia utópica, ideal, de como as coisas deveriam ser. Mas, quando a gente visita uma fazenda, quando a gente se desloca e vai lá conhecer na prática qual é a realidade, o que acontece dentro da fazenda, a gente consegue ali perceber que não é tudo aquilo que é o ideal, não é tudo aquilo que deveria ser feito, que de fato a gente consegue implementar na prática. Tá? Então, tem algumas coisas que a gente precisa adaptar à realidade daquela fazenda, daquela propriedade e fazer o melhor possível dentro das possibilidades que nós temos. E o que é, então, uma dieta balanceada? Né? Quando a gente fala assim, é preciso fornecer uma dieta balanceada, eu vou balancear a dieta do animal, o que seria essa dieta balanceada? A definição, a gente pode definir a dieta balanceada como correlação entre nutrientes e necessidades. Ou seja,
eu tenho alimentos, e nesses alimentos, nesses ingredientes que vão compor ali a dieta do animal, eles possuem nutrientes, que são aqueles que nós já estudamos, proteínas, carboidratos, gorduras, que são gorduras ou lipídios, né, são sinônimos, minerais, vitaminas, até mesmo água, que a gente viu que a água também é um nutriente. E do outro lado tem o meu animal com as suas necessidades. Cada animal vai ter uma necessidade de ingestão de proteína, carboidrato, gordura, vitamina, mineral e água. E eu preciso balancear. Significa justamente fornecer para aquele animal, daquela espécie, naquela fase produtiva, uma ração, uma dieta que seja balanceada para atender às suas necessidades, especificamente às suas necessidades. Se eu trocar o animal, se eu trocar a espécie desse animal, a idade desse animal, a fase produtiva, eu mudo talvez ali completamente essa necessidade, essa exigência de nutrientes, e eu preciso então balancear a dieta de uma forma diferente também para atender aquele animal. Quando a gente fornece uma dieta balanceada, a gente tem então ali uma base para a saúde e a produtividade do animal. Num primeiro momento, o animal ingerir os nutrientes necessários que ele exige é ideal para que ele mantenha a sua saúde, porque no primeiro momento toda a fisiologia do animal utiliza aqueles nutrientes para manter a sua saúde, que é ali, né, o mínimo necessário que ele precisa para sobreviver. Só que se ele já está recebendo uma dieta balanceada que atenda à sua saúde, suas necessidades basais, e além disso eu ainda estou fornecendo mais nutrientes ainda do que ele necessita, aí é que a gente tem um retorno que diz respeito à produtividade. Ele consegue, então, destinar parte desses nutrientes para a produção de carne, produção de leite e de ovos. Tá? Então, a dieta, a gente pode falar que a dieta funciona também como uma prevenção de doenças. A gente fala isso aqui de forma informal, né? Assim, a gente consegue afirmar que se eu alimentar um animal adequadamente, eu consigo prevenir uma série de doenças. Mas, quando a gente já pensa mais em assuntos regulatórios, naquilo que vai lá na embalagem do meu alimento, se é uma ração para pet, é uma ração ali para cães adultos, eu não posso ao menos que seja um alimento medicamentoso, eu não posso, numa ração comum, num alimento comum ali para cães, colocar que é uma dieta que previne determinada doença, tá? Então, para a gente afirmar isso também sobre uma ração, um alimento em específico, precisa de muitos estudos, o registro desse alimento é feito de forma diferente, para que a gente tenha essa alegação no rótulo. Mas nós sabemos que um animal bem alimentado, quando a gente atende às necessidades nutricionais, a gente consegue, então, prevenir uma série de doenças. A gente também consegue promover um equilíbrio energético e nutricional, porque para tudo o animal precisa de energia. Para que todo o sistema fisiológico, o sistema respiratório, digestivo, reprodutivo, sistema nervoso, tudo precisa de energia. Né? E a gente fornecendo uma boa dieta, a gente fornece energia para que tudo funcione. A gente também viu na aula passada o conceito de digestibilidade. Então, o papel da digestibilidade aqui é bastante importante. Só relembrando, a digestibilidade é aquilo que, de fato, o animal digere e aproveita dos nutrientes. Então, ele recebe uma dieta, ele não vai aproveitar 100% dessa dieta. Às vezes, ele aproveita 60%, 70%, 80% dessa dieta, dos nutrientes, e aquilo que não é aproveitado é excretado pelas fezes ou pela urina do animal. A gente também pensa na qualidade dos nutrientes, então a gente consegue ter um mesmo ingrediente com composições diferentes, com qualidade diferente. Então, quando eu penso lá no milho, por exemplo, o milho, dependendo da região que ele foi plantada, do clima, da época do ano, ele vai ter uma composição diferente, essa composição vai variar. Ele pode ser um milho ali com micotoxinas, com fungos, que daí já tem uma qualidade inferior, que pode ser até prejudicial para o meu animal, né? Então, dependendo ali da qualidade do ingrediente, também pode mudar muito esse balanceamento da dieta. E eu também penso em frequência e a forma de oferta quando eu penso em balancear a dieta. Então, para saber também a frequência e a forma de oferta, eu preciso conhecer a espécie animal, preciso saber se é um animal carnívoro, por exemplo. Então, um cão, um gato, são animais que conseguem comer ali porções maiores de alimento de uma vez só.
Agora, outros tipos de animais, então, ruminantes, bovinos, ovinos, caprinos, são animais que pastejam ali durante horas, né, várias vezes por dia, vão ingerindo pequenas porções e o tempo todo. Então, a frequência e a forma de oferta de alimento também varia muito dependendo da espécie, e tendo todo esse conhecimento, a gente consegue balancear a dieta. As exigências nutricionais vão variar de acordo com a espécie. Então, a exigência é aquilo que o animal precisa ingerir, de cada nutriente. E quando a gente compara aqui formulação de dieta de animais e de humanos, por exemplo, a gente sabe que hoje em dia a formulação de dieta para animais é muito mais refinada do que a de humanos. Quando a gente vai lá no nutricionista, ele formula a nossa dieta baseado em gordura, carboidrato, proteínas, às vezes uma fibra, algo nesse sentido. E calcula as calorias para a gente, dependendo se a dieta tem o objetivo de emagrecer, de ganhar massa. Agora, quando a gente pensa em animais de produção, a gente já, ao invés de balancear uma dieta ali com base na ingestão de proteína, a gente sabe os aminoácidos que o animal está ingerindo. A gente viu na aula passada, né, a grande variedade de aminoácidos que existem, e a dieta muitas das vezes é formulada com base em cada porção de aminoácido, quanto de cada um está sendo ingerido. A gente tem que saber também que existem diferenças entre monogástricos e ruminantes. A gente viu essas diferenças anatômicas e fisiológicas nas aulas passadas também. Então, o monogástrico é um animal que possui apenas ali um estômago, o estômago dele que vai fazer uma digestão enzimática e também ácida, enquanto o ruminante, em vez de possuir apenas um estômago, a gente fala que tem um complexo gástrico, né? Então, ele tem ali rumen, retículo, omaso e abomaso, e o rumen é uma grande câmara de fermentação, onde nós temos micro-organismos que fermentam as fibras e conseguem ali remover dessa fibra energia, coisa que os monogástricos não conseguem fazer, né? Então, o ruminante, eu consigo formular uma dieta com bastante fibra, porque essa fibra também é uma fonte importante de nutriente. Para o monogástrico, já nem tanto. Também diferenças entre carnívoros e herbívoros. Os carnívoros não fazem ali nenhuma fermentação das fibras. Já os herbívoros, por mais que eles sejam monogástricos, eles possuem ali a porção final do intestino grosso mais desenvolvido, o seco, o cólon, com uma grande quantidade de micro-organismos que fazem também uma pequena fermentação, é muito menor quando comparada com ruminantes, mas os herbívoros conseguem também aproveitar um pouquinho ali de energia dessa fibra da dieta. Além disso, a gente pensa nas fases fisiológicas, que é crescimento, produção e reprodução. Então, um animal mais jovem vai estar em fase de crescimento. Um animal já mais adulto, fase de produção, seja de produção de carne, de leite ou de ovos. Animais adultos também estão em reprodução. E conhecendo cada uma dessas fases, eu sei que a necessidade, a exigência de cada nutriente vai mudando. Existe também uma influência do clima e do manejo, então, dependendo ali da localidade onde meu animal se encontra, se é mais quente, se é mais calor, ou se é uma época do ano mais fria, essa necessidade nutricional também muda. No frio, por exemplo, os animais gastam muito mais energia, até mesmo para se aquecer. Então, é importante a gente adensar essa energia da dieta, que muitas das vezes isso é feito ali com a inclusão maior de gordura, de lipídios, tá? E também a gente precisa entender quando que vamos fazer uma avaliação individual ou grupal. Então, quando que eu vou fazer uma formulação de dieta individual para apenas um indivíduo, e quando que eu vou formular uma dieta para um lote de animais, para um grupo de animais. É possível que eu faça isso também, eu agrupar animais que sejam ali bastante semelhantes, então semelhantes em espécie ali, em raça, que sejam animais basicamente na mesma idade, na mesma fase fisiológica, então todos os animais estão em crescimento, todos estão em reprodução, eu consigo também formular uma dieta para esse grupo de animais. Aqui nós já comentamos, né, os principais nutrientes da dieta, então a gente já falou, lembrando da água, que é bastante relevante, a gente tem que considerar essa ingestão de água também,
além dos outros nutrientes todos. E quando eu penso em formular dieta para animais de produção, aí vocês vão pensar assim, tá, mas como que eu vou saber o quanto que uma vaca em lactação precisa comer de cada nutriente, precisa ingerir de cada nutriente na dieta? E aí que surgiu o desenvolvimento do NRC e de outras tabelas nutricionais, que são tabelas que conseguem ali reunir para a gente exatamente qual que é a exigência de cada espécie animal. Então, ali no NRC a gente encontra exigência por diferentes espécies. Então, bovino, caprino, ovino, equino, aves, galinha de postura, frango de corte, cães, gatos, né? A gente tem ali uma grande variedade de espécies animais e também fases de produção. Então, para cada um desses animais ali tem a fase de crescimento, ou se é um animal que está apenas ali passando por manutenção, não está produzindo, ou produção de leite, produção ali de carne, reprodução. Eu vou ter uma tabela para cada espécie e também para cada fase. E essa tabela vai me dizer exatamente o quanto que aquele animal daquela espécie, naquela fase, precisa ingerir de carboidrato, de lipídio, de proteína, fibra, vitamina, mineral, água, tá? Eu tenho tudo ali determinado. E a partir disso, eu consigo, então, calcular a dieta para esse animal. Lembrando que o NRC e várias dessas tabelas nutricionais também possuem limitações, porque esses números, esses valores de exigências foram encontrados a partir de estudos, de experimentos. Mas muitos desses trabalhos foram feitos em localidades, regiões ali geográficas bastante distintas do que a gente tem de realidade aqui no Brasil quando a gente pensa em clima, por exemplo. Né, o Brasil tem um clima tropical e às vezes a pesquisa foi feita numa região de clima temperado, uma região mais fria. Quando isso acontece, a gente precisa entender que existe uma adaptação para, né, a nossa realidade aqui no Brasil, no nosso território. E por isso que também é importante sempre a atualização científica. Então, a gente tem ali todas as grandes universidades trabalhando constantemente com experimentos, com diferentes espécies animais, fornecendo alimentos, calculando dietas baseadas no NRC, em outras tabelas. Nós temos as grandes universidades desenvolvendo as suas próprias tabelas nutricionais para que, de fato, o valor ali de exigência da tabela seja correspondente com a criação do animal aqui na nossa região, nessa latitude, longitude, nesse clima que a gente encontra no Brasil. O que eu falei para vocês sobre exigências por fase. Então, aqui nós temos a divisão das fases. Um animal, ele pode estar numa fase de manutenção, que é uma fase onde ele não está crescendo, então já é um animal adulto, né? Ele não está em reprodução, a gente não tem ali o interesse de que seja uma fêmea que entre em estro, que a gente não tem interesse que seja um macho que vai fazer a cobertura de muitas fêmeas. É um animal que também não está em lactação ou postura, então aí no caso das fêmeas, né, não está havendo a produção de leite, não está havendo postura de ovos, e também é um animal que no caso de engorda, né, de produção de carne, esse animal não está em engorda, não está em terminação. Então, a fase de manutenção, a gente tem que oferecer alimento, oferecer nutrientes, apenas para atender as necessidades vitais básicas do animal, apenas para que o organismo dele continue funcionando normalmente, que a gente consiga fazer manutenção ali da saúde desse animal. Além da fase da manutenção, a gente tem a fase de crescimento, que é a fase, então, que o animal jovem ainda está crescendo, desenvolvendo, ganhando massa muscular, crescendo tecidos. E quando a gente pensa em crescimento de tecidos, o que a gente tem de mais importante aqui de exigência é proteína, né? A proteína é degradada ali, digerida para aminoácidos, e esses aminoácidos depois são reorganizados para formar novas proteínas e construir tecido no animal, tá? Pode ser tecido muscular, tecido ali dos órgãos, todos os tecidos que constituem o corpo do animal.
Já na fase de reprodução, então, quando eu tenho fêmeas que precisam estar entrando em fase de estro para reprodução, precisam estar ciclando, ou machos aí para produção de sêmen, existe então uma maior demanda tanto de energia e proteína quanto de minerais. Nós vimos na aula passada que os minerais, assim como as vitaminas, são cofatores de muitas enzimas. Então, tem muitas enzimas, produção de enzimas e hormônios que são dependentes ali da presença de minerais. Então, se eu preciso ali que o animal esteja em uma fase de reprodução, uma fase reprodutiva, eu forneço energia e proteína, mas não estou atendendo a exigência de alguns minerais que são essenciais, então é possível que a vaca, a cabra, dependente ali da espécie que for, é possível que essa fêmea não entre em estro, tá? Que ela não tenha ali o desenvolvimento do corpo lúteo, que ela não consiga passar pelo processo de fecundação e desenvolver uma gestação. Já a fase de lactação e postura, aqui a gente tem que pensar que estão sendo produzidos, né, alimentos que são produtos de origem animal, então o leite e o ovo, e esses alimentos são extremamente nutritivos, tá? No leite, no ovo, a gente tem uma grandíssima quantidade de proteína, de carboidratos. Então, no ovo, a gente vai ter ali cerca de 12% de proteína. No leite, a gente tem uns 3,5%. Essa composição varia muito também, dependente da nutrição que o animal recebe, né? Então, tem a proteína, tem o carboidrato, tem minerais, tem vitaminas. E aí pensem comigo, né? Eu tenho uma vaca que está produzindo leite. Essa vaca pode ser de uma baixa produção ou de altíssima produção, né? A gente sabe que tem aí genéticas de animais que hoje produzem 50, 60, até 100 litros de leite. Aí imagina só, né? A quantidade de energia, quantidade de proteína que está sendo destinada para esse leite, quantidade de carboidratos em forma de lactose, as vitaminas, os minerais, tudo que está sendo destinado para a produção do leite. Então, esses nutrientes, eles são calculados separadamente. Eu tenho os nutrientes de manutenção para a vaca e depois eu tenho nutrientes que são destinados ali, ofertados, porque eles serão destinados para a produção do leite. Mesma coisa para aves em postura. Se eu estou tendo a produção de ovos, eu, além de calcular as necessidades de manutenção daquela ave, também preciso calcular o que está sendo destinado para o leite. E aqui uma atenção especial para os minerais cálcio e fósforo. Então, tanto o leite quanto ovos têm uma grande quantidade de cálcio. O ovo tem muito cálcio também ali na casca. Quando a galinha já está passando por uma deficiência nutricional de cálcio, ou um animal, uma ave que já está ficando muito velha, a casca do ovo vai ficando mais fininha, quebra mais fácil, e a gente consegue, então, suplementar esse cálcio para melhorar a qualidade do produto também. E por último, engorda e terminação. Então, quando eu tenho ali um animal que já ganhou peso, já desenvolveu músculo, devido ao fornecimento de proteína adequado, depois eu também preciso fornecer bastante energia para que haja deposição de gordura abaixo ali da camada da pele, para que tenha essa terminação e o animal avance para o abate. Então, quando eu penso em dietas para animais de produção, eu sempre vou ter um foco em produtividade e eficiência, seja de ganho de peso diário. Então, a gente sabe aí que grandes produtores que fazem um controle zootécnico bom da fazenda sabem exatamente o quanto de peso aquele animal está ganhando por dia, quantas gramas, né, o animal ganha por dia. Conversão alimentar, que é a quantidade de alimento que o animal ingere e ele consegue transformar ali em tecido, em questão de produção. Então, quantos quilos de ração o frango de corte precisa ingerir para engordar 1 quilo, para crescer 1 quilo, né? Isso aí é a relação de conversão alimentar. E lactação e postura, igual eu acabei de comentar com vocês também no slide anterior. Quando a gente pensa, então, nessas dietas para animais de produção, a gente também pode incluir subprodutos da indústria. Então, dependendo aí da região que essa propriedade se encontra, se é próximo ali de uma fábrica de produção de suco de laranja. Então, provavelmente, essa fábrica tem um subproduto, que é a polpa cítrica, né? Após ali espremer a laranja para a produção do suco, tenha toda a polpa ali da fruta que acaba sendo um resíduo
que poderia ser descartado, mas pode ser reaproveitado na dieta do animal. Então, a gente consegue utilizar alguns subprodutos para baratear, né, a dieta. A gente consegue reduzir o valor ali, o custo da dieta, usando os subprodutos. A gente também pode fazer suplementação estratégica, ainda mais dependendo da época do ano. Então, a gente tem época de ano que é mais que é seca, que não tem tanta produção de forrageira, quando a gente pensa em ruminantes, por exemplo. Então, a gente tem que pensar em suplementar estrategicamente esses animais para que não chegue uma determinada época do ano em que esse animal perca peso, né, que essa produção seja muito afetada devido a uma alteração de clima. A gente também adapta o sistema produtivo, quando é possível fazer essa adaptação de sistema intensivo, extensivo e semi-intensivo, e usando de todas essas artimanhas, aí a gente consegue, então, minimizar perdas e, consequentemente, aumentar a lucratividade. Aqui a gente tem um exemplo de uma tabelinha mostrando o custo-benefício de algumas dietas, né? Que é um exemplo. Então, deixa eu ligar aqui o meu apontador. Aqui na primeira coluna, a gente vê, então, uma dieta original, uma dieta de maior custo e uma dieta de menor custo. Então, nós temos aqui o custo alimentar por animal por dia. Então, quanto que eu vou gastar para alimentar um animal por dia? A gente tem um exemplo de produção de leite. Então, quantos litros de leite esse animal está produzindo por dia? Nós temos também a receita animal por dia, que é basicamente o quanto de dinheiro, né, que está entrando com a venda desse leite, dessa produção do animal. E a gente também tem o RMCA, que é a receita menos custo alimentar. Então, seria esse valor da receita menos esse custo alimentar, e a gente tem aqui esse índice de RMCA. Então, no primeiro exemplo, a gente fornece uma dieta original de R$20. Aí depois a gente tem uma dieta de maior custo, que foi calculada aí R$25. E depois nós temos uma dieta de menor custo, que custou ali R$16. A gente vê que dependendo da variação da dieta, a gente também tem uma variação na produção. Então, a dieta de maior custo produz mais leite e a de menor custo produz um pouco menos de leite, mas também ela foi mais barata do que a dieta original. Aqui a gente tem o quanto que esse produtor recebeu, né? Qual que foi a receita, a remuneração pelo seu produto. E aqui o cálculo, né, da receita menos o custo alimentar. E aí a gente percebe que quando eu implemento uma dieta de maior custo, eu vou ter um maior retorno também, tá? Eu tenho uma maior lucratividade. E se eu fizer uma dieta de menor custo, utilizando ali um subproduto, também é possível que, mesmo fornecendo uma dieta mais barata, eu tenha um maior retorno financeiro, se eu balancear essa dieta de forma adequada, tá? Então, aqui é um exemplo para vocês perceberem que eu consigo manipular a dieta e os ingredientes da dieta para melhorar a produção ou também para reduzir o custo que eu tenho alimentar com os animais. Os principais ingredientes que nós temos para a preparação das dietas dos animais, a gente divide aí em 3 principais grupos, sendo o primeiro grupo de concentrado, que são os grãos, farelos e farinhas, que são utilizados para a produção de ração farelada, peletizada ou extrusada. Então, a ração farelada é mais comum ali em produção a campo, em propriedades, ração fornecida para ruminantes, e depois peletizada, extrusada, é mais comum para pets, para suínos também, para algumas espécies onde a gente gostaria de evitar aquela formação de pó da ração no ambiente. Essas rações concentradas são fornecidas tanto para herbívoros quanto onívoros, então suínos, aves e peixes, e a ração farelada também é bastante utilizada para ruminantes. Já os volumosos, aqui a gente tem um outro grupo, né, que é constituído por pasto, feno e silagem. Então, o pasto é a forrageira que cresce lá no pasto, o feno é uma forrageira que foi secada, né, a gente faz uma pré-secagem, a gente retira um pouco da umidade dessa forrageira, e a silagem é uma forrageira que passou por um processo de fermentação também para melhorar a digestibilidade e para conservar essa forragem por mais tempo.
Os volumosos, como eles possuem ali um grande teor de fibra, eles são mais ofertados para ruminantes, mas nada impede que ele também seja ofertado para outra espécie. Então, aí a gente tem equinos, que não são ruminantes e podem receber feno. Nós temos os coelhos, que também não são ruminantes, são herbívoros e podem receber feno. Tá? Mas os ruminantes são aquele grupo que consegue aproveitar melhor a energia dessa fibra. E depois a gente tem núcleos e premix mineral. Tanto o núcleo quanto o premix são uma espécie de ingrediente que também vai ser adicionado na ração. Então, a gente nunca vai fornecer ele diretamente para o animal. A gente vai ter uma grande quantidade de ração e a gente faz uma baixa inclusão desse núcleo premix. Geralmente, é uma inclusão ali bem menor do que 0,5%, então 0,05% da dieta ali da ração é incluído bem pouquinho, ele é bastante diluído, então uma grande quantidade de ração. E os núcleos e o premix, eles possuem ali uma composição básica de vitaminas e minerais, que seria para, então, suplementar esses micronutrientes da dieta dos animais. Aqui a gente tem uma tabelinha que simula uma dieta, um balanceamento de dieta para vacas em lactação. Aqui a gente fala de vacas de aproximadamente 700 quilos e produzindo 30 litros de leite por dia. Então, nós temos aqui uma coluna com os ingredientes dessa dieta. Os alimentos aqui utilizados são silagem de milho, farelo de soja, milho moído e um suplemento mineral, que pode ser um premix, por exemplo, um núcleo, igual a gente acabou de comentar. Aqui nós temos a quantidade de quilos de cada um desses ingredientes em matéria seca, porque quando a gente pensa em calcular a dieta, a gente geralmente calcula em matéria seca, a gente retira a umidade, né, desconta o valor da umidade da dieta. Aqui nós temos a porcentagem de proteína de cada um desses ingredientes. Então, vejam, a silagem de milho, que é um ingrediente volumoso, tem apenas cerca de 6% de proteína. Já o farelo de soja, que é classificado como um concentrado, ele possui 48% de proteína, bem mais proteína. E o milho moído, 8% de proteína. O milho acaba fornecendo mais energia e menos proteína. E aqui a gente faz um cálculo de multiplicação pela porcentagem. Então, quanto que seria, né? 6% de proteína de 15 quilos de matéria seca de silagem de milho. Eu tenho ali cerca de 0,9 quilos de proteína bruta que veio dessa silagem. E assim eu vou repetindo a conta para os outros ingredientes. Então, aqui seria a quantidade em quilos de proteína bruta que o animal estaria ingerindo. Aqui eu tenho a somatória, né, desses quilos de proteína bruta, e o mesmo foi feito para nutrientes digestíveis totais, que seria a energia retirada da dieta. Então, eu também tenho a porcentagem de energia que tem na silagem, no farelo de soja, no milho, e aí é só eu multiplicar também, eu vou ter aqui o valor em quilos. Eu sei que o consumo total da dieta seria 24 quilos de matéria seca, e daí 3 quilos, 3,3 quilos de 24 representa 13,8% de proteína, e quando eu penso em energia, representa 75,6% da dieta total. Aqui eu tenho a exigência do animal, então eu vejo que é uma dieta bem balanceada, né? O animal exigia 3,4 quilos de proteína, eu consegui bater aqui 3,3, e de energia precisava de 18, e a gente conseguiu formular aqui com 18,1. Então, basicamente, é assim que a gente faz uma formulação. A gente precisa saber quais são os ingredientes, quanto que eu vou colocar de cada ingrediente, qual que é a quantidade de proteína, de nutrientes digestíveis. Eu também posso calcular em cima aqui da gordura, do carboidrato, de outras formas, com outros nutrientes, usando outros nutrientes como parâmetro, e a gente precisa fechar essa composição o mais próximo possível da exigência do animal. Já para a dieta de pets, a gente vê agora uma grande tendência, né, dessa nutrição mais personalizada e afetiva, já que os pets se tornaram ali parte da nossa família, né? Então, quem tem aí cão, gato, coelhos, tem aí uma grande afinidade de pets hoje em dia, tem o pet como parte da sua família.
Até o pet shop, hoje em dia, você leva o cachorrinho tomar banho, vem ali no Dia das Mães, né? Vem com um recadinho de Dia das Mães, de mãe de pet. Então, essa formulação de dieta é muito mais afetiva, personalizada para aquele animal. A gente tem que lembrar que existe também individualidade dos animais, então, dependendo da raça, da idade, do porte, o animal vai ter uma necessidade, uma exigência diferente. A condição clínica, o animal muitas das vezes apresenta ali alergias ou intolerâncias, né? A gente tem uma grande miscigenação e melhoramento genético de cães, principalmente, então são animais que costumam apresentar alguns problemas e condições clínicas que acabam limitando a ingestão de algum tipo de ingrediente na dieta. A gente também consegue utilizar fibras para promover a saciedade, então, dietas ricas em fibras, quando eu penso em dieta natural, né, fornecer ali um alimento mais fibroso, então, um legume, uma folhagem, algo nesse sentido, é bastante interessante para aumentar a saciedade do animal, sem que ele consuma muita energia, para que ele não sofra de obesidade. E a frequência alimentar ideal também, que vai existir uma variação de acordo com a espécie, mas cães e gatos, no geral, conseguem se alimentar com uma menor quantidade de porções por dia, né? Ingerir uma maior quantidade de alimento de uma vez só. A gente precisa ter um cuidado grande com o fornecimento de petiscos e sobras, porque o animal fica sempre ali do nosso lado, a gente vai comer e acaba ficando com dó, o animal está pedindo, a gente fornece ali sempre um pouquinho do que a gente está comendo. Mas não são todos os alimentos que nós humanos ingerimos que fazem bem para os animais, que os animais conseguem digerir também com facilidade. Então, alguns alimentos, a gente precisa ter esse cuidado para não intoxicar o animal. As dietas naturais estão fazendo bastante sucesso para os pets, mas sempre que a gente for pensar em fornecer uma dieta natural, a gente precisa saber, conhecer a necessidade desse animal e sempre consultar um profissional de formulação. Tá? O profissional mais indicado é o zootecnista, que trabalha com nutrição animal, mas nós também temos vários veterinários com especialização na área, que têm capacidade de fazer formulação. E esse nutricionista animal vai saber formular uma dieta que atenda a todas as necessidades, evitando desequilíbrios e também risco de intoxicações por alimentos que os animais pets não devem ingerir. Então, alguns alimentos que a gente come no nosso dia a dia e que seriam prejudiciais para os animais seria cebola, alho, uva é extremamente tóxico, chocolate, abacate, derivado lácteo, devido à lactose que tem ali, temperos, então a gente faz uma comida para a gente super temperada, e não são todos temperos que os animais conseguem metabolizar de forma correta, então a gente sempre vai fornecer uma dieta que foi balanceada, e não simplesmente fornecer para o animal a mesma comida que a gente está ingerindo no nosso dia a dia. A gente consegue, então, incluir os vegetais, que fornecem ali fibras para os animais. Também é interessante suplementar, a gente consegue suplementar vitaminas, ômega 3, ômega 6, ômega 9. E tem uma grande variação aí de custo e praticidade. Infelizmente, a dieta natural não é tão prática assim, né? Para a gente estar fazendo, preparando todos os dias, ou a gente tem que preparar ali já mais porções e manter congelado. Então, nem sempre é viável na nossa rotina preparar essa dieta. Às vezes é muito mais simples já fornecer a ração ali extrusada, pelletizada, que a gente compra pronta e só coloca no potinho, e é muito mais fácil na nossa rotina, que é corrida. Então, ração versus a dieta natural, né? O que seria melhor para o animal? E aqui a resposta é depende, né? A gente tem que pensar na segurança e a estabilidade da ração. Então, a ração que a gente compra já pronta, ela tem uma maior estabilidade, ela não estraga facilmente, diferente da dieta natural, que estraga com maior facilidade, a gente precisa muitas vezes congelar essa dieta. A ração contém conservantes, corantes, mas a questão de contaminantes é mais reduzida, e conservante corante não necessariamente é algo ruim, né? Não necessariamente é algo prejudicial. A gente não pode afirmar que conservante é cancerígeno, por exemplo,
né? Não temos embasamento científico para isso. Então, até que se prove ao contrário, a gente consegue afirmar que o fornecimento da ração com conservantes para os animais não é prejudicial. Na ração, a gente também tem um controle de ingredientes que já vem bem formulado, diferente da natural, que a gente precisa ali, às vezes, variar os ingredientes, isso vai impactar na qualidade da dieta. Digestibilidade e palatabilidade. A digestibilidade costuma ser um pouquinho maior na dieta, na ração, que a gente compra pronta, mas a palatabilidade tende a ser melhor, né? Os animais tendem a aceitar melhor a dieta natural. A gente também consegue suplementar, se caso for necessário. Consumo de água para animais que ingerem pouca água, a dieta natural é mais vantajosa, porque quando eu forneço ali uma carne, um ovo cru, algo nesse sentido, é um alimento que tem uma grande quantidade de água e o animal acaba ingerindo água apenas de consumir a dieta sólida, porque ali também tem água. Já a ração, quando a gente pensa em ração extrusada ou peletizada, tem um teor de água menor, e isso pode impactar a saúde renal do animal. É necessário sempre fazer a adaptação do animal quando eu vou trocar a dieta, e também penso no impacto no comportamento alimentar. Então, nem sempre o que é mais fácil para a gente como tutor é o melhor para o animal, né? Então, o que também é prazeroso para o animal? O que é mais interessante para ele? A gente tem que colocar todos esses fatores na balança para decidir o que é melhor, o que é pior. E aqui não tem uma receita de bolo, né? Cada caso é individual e a gente vai analisar de forma individual também. Alimentos funcionais, então, são alimentos que conseguem nutrir e tratar ao mesmo tempo. Então, além de fornecer nutrientes, também vai tratar, vai ajudar ali em algum aspecto. Lembrando que alimento funcional não é remédio, tá? Ele não vai tratar no sentido de curar uma doença, mas eles podem auxiliar no tratamento ou até mesmo auxiliar na prevenção de algum problema de saúde do animal. Alguns exemplos são probióticos e pré-bióticos. Os probióticos são micro-organismos benéficos. Naturalmente, o trato gastrointestinal já possui micro-organismos e a gente pode fornecer micro-organismos que são bons, vantajosos, para colonizar o trato gastrointestinal dos animais. E os prebióticos são fibras ou ali alguma fonte de nutriente que não é digerível pelo animal, mas sim digerível pelo probiótico, por esse micro-organismo que é benéfico. Então, eu forneço o probiótico e também posso fornecer o prebiótico, que é uma fonte de alimento para o probiótico. A definição também de nutracêuticos, né, que é uma definição aí dentro de alimentos funcionais, são alimentos com propriedades farmacológicas, então eles possuem efeitos terapêuticos se consumidos de forma regular ali a longo prazo, e eles vão fornecer um suporte a um tratamento clínico ou prevenção de doenças crônicas. Então, alguns exemplos são ali a adição de antioxidantes, fitoterápicos e ômegas na dieta dos animais. Alguns exemplos de alimentos funcionais, então, que a gente tem na dieta para animal, são linhaça e óleo de peixe, que fornecem ômegas, fibras vegetais, leveduras, que são micro-organismos vivos, que são probióticos, frutas vermelhas, que contêm uma grande quantidade de vitaminas, outros probióticos, além de levedura, né? Então, no caso, bactérias, que são benéficas, colágeno hidrolisado, cúrcuma e fitoterápicos seguros, que funcionam ali como antioxidantes. Todos esses alimentos funcionais podem ser adicionados na dieta dos animais para a gente promover a saúde e o bem-estar. Então, algumas soluções em dietas caseiras, quando eu penso nessa dieta mais natural, para a obesidade, eu consigo utilizar alimentos com baixa densidade calórica, então legumes ricos em fibras, tipo, por exemplo, chuchu, pouquíssima caloria, eu consigo fornecer para o animal. E proteínas magras, então, dependendo do corte, então, frango, o peito de frango, a gente sabe que tem pouquíssima gordura, é um corte magro, eu posso fornecer para o animal mais obeso. Doenças renais, alimentos com baixo teor de fósforo e sódio, então arroz branco, clara de ovo, por exemplo. Para animais com doenças gastrointestinais, arroz cozido e frango desfiado, né? Quando a gente liga lá para o veterinário, quando a gente passa numa consulta, o animal está com diarreia, a primeira coisa, tira a ração, fornece arroz cozido e frango desfiado. Alergias e intolerâncias, a gente tem que excluir todos os ingredientes que são potencialmente alergênicos. Muitas das vezes é necessário fazer um exame no animal
para a gente descobrir exatamente qual que é esse ingrediente. Diabetes, carne fresca e vegetais selecionados cru. Então, na aula passada, a gente também comentou sobre o fornecimento ali de vegetais de bastante fibra no índice glicêmico do animal. Para doenças articulares, a gente pode fornecer condroitina, colágeno, esse colágeno pode ser ali do caldo de ossos caseiro, e também suplementos naturais como cúrcuma, que são antioxidantes, que melhoram todos esses problemas articulares. E para animais ansiosos, agitados, a gente também tem um chá de camomila, que funciona como um calmante natural. Lembrando sempre que quando a gente pensa em bem-estar, a gente pode usar a alimentação como uma forma de enriquecimento, né, ambiental. Então, a gente usa esse enriquecimento nutricional para estimular o animal ao mesmo tempo que a gente está alimentando. Dessa forma, a gente consegue prevenir o tédio, estimulando de forma sensorial e cognitiva. A gente pode utilizar aqueles brinquedos onde a gente coloca comida escondida no brinquedo, o animal precisa gastar um pouquinho de energia, precisa pensar um pouquinho como retirar ali o petisco de dentro do brinquedo. Variedade de texturas e sabores, e rotina e imprevisibilidade controlada. Então, o animal gosta de rotina, mas também comer todos os dias a mesma coisa pode ser bastante tedioso. Então, a gente consegue variar um pouquinho essa dieta, mas sempre fornecendo alimentação no mesmo horário. Dessa forma, a gente reduz comportamentos estereotipados, então o animal fica andando em círculo, ficar perto da parede, ficar estressado, lambendo a pata, se coçando, né? A gente consegue reduzir esse tipo de comportamento usando a alimentação como um enriquecimento. Lembrando que os profissionais da área aí de criação animal, então o zootecnista, médico veterinário, tem um papel bastante importante nesse planejamento nutricional, são responsáveis por avaliar o animal individualmente, possuem conhecimento técnico atualizado para fazer essas formulações, e também são responsáveis pela comunicação com os tutores ou os produtores, no caso de animais de produção. Então, essa comunicação é extremamente importante para a gente prevenir erros nutricionais, fornecer ali um ingrediente que não pode ser consumido por aquela espécie, e também para fazer o acompanhamento e o ajuste, porque nem sempre a primeira dieta que a gente sugere é a dieta que o animal vai se adaptar. Às vezes é necessário fazer ajustes de calorias, de ingredientes, de alguns nutrientes também. Alguns erros comuns no balanceamento de dietas é o excesso de proteína ou energia, deficiência de micronutrientes, vitaminas e minerais, uso de alimentos inadequados para aquela espécie, falta de diversidade nutricional, ausência da avaliação periódica dessa adaptação, a falta de consideração do comportamento alimentar daquela espécie em particular, e dietas humanizadas e inadequadas. Então, eu não posso fornecer para o animal a mesma coisa que eu como. E para a gente encerrar, então, a gente tem que pensar que é necessário um equilíbrio entre ciência, bem-estar e sustentabilidade. Então, as dietas balanceadas são fundamentais para a saúde e o comportamento dos animais. A nutrição deve considerar a espécie daquele animal, a idade dele, a fase produtiva e todas as condições ambientais. Só conhecendo todas essas características eu consigo formular uma dieta adequada. Eu posso utilizar alimentos funcionais que vão agregar valor à dieta e promover a imunidade e o bem-estar do animal. Essa formulação deve ser ética, técnica e economicamente viável, então eu preciso desse conhecimento técnico do que é o ideal para aquele animal e também pensar na parte ética do bem-estar e conforto daquela espécie. E, por último, o manejo alimentar é parte essencial do cuidado humanitário. Então, uma das necessidades básicas do animal é a alimentação, e por isso a gente precisa conhecer todas essas particularidades quando a gente pensa em promover o bem-estar e o conforto. Muito obrigada pela atenção de vocês, alunos, e agora eu fico à disposição para tirar dúvidas, responder os questionamentos que podem surgir a partir desse tema. Vamos ver os comentários. Consegue ver os comentários, professora? Consigo. Vamos abrir aqui. Nem todas. Não lembro exatamente. Aí eu não vou saber exatamente de qual parte que você está falando, mas vamos ver.
Professora, tratei meu cachorro com câncer em estágio terminal e desenganados pelos veterinários com Viscum album e cúrcuma, que é do açafrão. Os veterinários desacreditados, comprovados com exames de imagens. Tanto humanos como animais podem fazer uso, menos ruminantes. Bom, não sei se eu entendi exatamente, né? Mas eu acredito que ela está falando aqui sobre a Alexandra, né? Se você quiser depois mandar um comentário para a gente se localizar exatamente qual momento da aula que foi, que eu não vou me recordar, mas acho que você está dizendo que você tratou o seu animal com o Viscum album e a cúrcuma, que é derivado do açafrão, e que tanto humanos como animais podem fazer uso, menos ruminantes. Acredito que seja ali sobre a parte de alimentos funcionais, né? A gente tem vários alimentos funcionais que podem ser utilizados, mas depende da espécie. Então, a gente precisa conhecer a espécie, a particularidade, para saber qual é a indicação. E, de fato, a gente tem aí já trabalhos que comprovam a ação desses alimentos funcionais, inclusive quando algum alimento comercial, né, uma ração comercial ali para pet, por exemplo, adiciona esse alimento, eles podem fazer trabalhos, desenvolver ali pesquisa para colocar no rótulo a comprovação ali da função daquele ingrediente. Então, no caso da cúrcuma, por exemplo, né, eu posso fornecer para os animais e depois saber exatamente no que ela vai interferir nesse processo de um animal que já está doente ou a melhora de um animal saudável, né, melhora de saúde e tudo mais. Neuza, fornecer alimentos caseiros para os pets não é pior para eles referente ao tártaro? Então, Neuza, temos esse problema também, né? Por isso que é importante, sempre que a gente for fazer uma mudança, alteração de dieta, consultar um profissional, porque se eu vou fornecer um alimento caseiro, dependendo da textura desse alimento, pode sim que isso piore o quadro de tártaro. O tártaro para o animal ali após 6, 7 anos de vida é necessário fazer uma limpeza anual, né? Já é o que é recomendado ali por médicos veterinários, que seja feita essa limpeza. E aliado com os alimentos caseiros, devido a essa textura e o excesso de tártaro, eu também posso utilizar de alguns petiscos que são mais rígidos para tentar promover essa limpeza e aumentar a distância, né, ali entre uma limpeza e outra de tártaro, né? A gente consegue utilizar de outras estratégias. Aí a Alexandra respondeu: tem que escovar os dentes, tem escova e creme dental específico, é verdade. A gente possui, né, no mercado uma grande variedade de escova e creme dental para animais de estimação, para os pets. O grande problema a gente não pensa nisso quando o animal é jovem, bebezinho, né? A gente pega, às vezes, ali bebezinho e não acostuma a fazer essa limpeza dental. E aí, depois que o animal está adulto e já tem esse acúmulo das placas ali do tártaro, não tem como, muitas das vezes, né, o animal, como ele não foi condicionado, não foi acostumado, ele não permite essa limpeza. Aí acaba complicando um pouquinho, a gente tem que fazer o procedimento lá na clínica veterinária. Depois a Neuza falou assim: mesmo o animal comendo ração, devemos escovar os dentes deles e também tem produtos específicos. Porém, estou perguntando para a professora se, em caso de comidas preparadas em casa, se não acontece de aumentar o tártaro, já que é algo mais natural. Dúvidas temos que questionar, talvez seja dúvidas de outros também. Isso aí, Neuza. É o que a gente comentou, realmente pode piorar, infelizmente pode piorar o tártaro, mas se a gente desde pequenininho já se atenta a isso e acostuma a fazer essa limpeza diária dos dentes do animal, a gente consegue prevenir isso tranquilamente. E eu acho que foi isso, né, gente? Acho que de dúvidas foi isso. Se mais alguém te surgiu alguma dúvida, algum comentário, ainda dá tempo aí, rapidinho. Acredito que seja isso por hoje, professora. Pessoal, se tiver alguma dúvida extra que surgir agora no decorrer da aula, para quem não vai assistir a aula ao vivo agora, assistir ela gravada, manda lá no Fale com o Mediador, que eu encaminho a professora, e na última aula a gente responde todas as dúvidas. Certo, gente. Eu agradeço bastante a participação de vocês, os comentários, e espero vocês na próxima aula. Belezinha, pessoal? Até semana que vem. Muito obrigado. Boa noite para vocês. Tchau, Boa tchau. noite. Tchau, tchau.